Olá, queridos, boa noite, na paz do Senhor. Bom estarmos novamente aqui nesse estudo, falando a respeito das 7 cartas do Apocalipse. Temos falado já a respeito de Éfeso, falamos sobre Pérgamo, falamos sobre Esmirna e hoje estaremos falando sobre Tiatira. Nós temos falado que, desde a nossa primeira aula, na terça-feira da semana passada, que estas 7 cartas, elas têm uma característica muito peculiar. Estas 7 cartas, elas vêm representar toda a igreja cristã, desde a era apostólica até os nossos dias. Então, falamos sobre Éfeso, falamos que Éfeso representa a igreja desejável. O nome Éfeso significa desejável. É a igreja que, apesar de todos os dons e ter sido doutrinada por Paulo e por João, ela acabou perdendo o primeiro amor, né? Deixando as coisas essenciais de lado, trabalhando muito. Depois falamos sobre Esmirna, a igreja sofredora e que vai atravessar um tempo muito difícil. A primeira igreja de Éfeso, ela representa o primeiro século. A segunda igreja, Esmirna, ela vai falar do ano 100 até o ano 312, que é justamente quando o Império Romano ele assume a igreja cristã. Ela assume a igreja cristã não necessariamente fazendo dela oficial, né? A gente julga que Constantino fez a igreja oficial a partir de 313. Na verdade, ele impediu que a igreja cristã fosse perseguida. A igreja vai ser chamada realmente oficial só a partir de 380, o chamado Edito de Tessalônica por o imperador Teodósio. Esse é que vai fazer da igreja cristã a igreja oficial, ou seja, agora a igreja é a igreja estatal no Império Romano. A partir daí, a partir do ano 313, inclusive um dado importante é que o Império Romano deixa de ser dominante sobre a Palestina, sobre ali Israel, aquela região de Israel. Passa a entrar o Império Bizantino. Os bizâncios que vão dominar aquela região ali. Roma já não tem mais domínio sobre aquele império. Então, observe uma coisa: a igreja, os judeus, a igreja que estava ali na Palestina já não estão sob domínio romano, mas a igreja da Ásia, a qual nós estamos nos referindo, ela continua sob o Império Romano. Então, esta igreja, o Senhor vai dizer o seguinte para ela. Vamos lá no versículo 18 do capítulo 2, que nós estávamos nessa sequência. Olha o que diz o texto. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés reluzentes, e os pés semelhantes a latão reluzentes. Então, observe o seguinte: olhos como chama de fogo, ou seja, o Senhor vê tudo. Isso é uma expressão de que os olhos do Senhor estão ligados a todas as coisas que estão acontecendo. Ele fala que os pés semelhantes a latão reluzente vai destoar totalmente aos pés de um Jesus, uns pés que sangrava, agora para uns pés que são reluzentes e que são fortes e com muita base. Ele continua dizendo no versículo 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Ou seja, muita obra, muita obra. Tiatira, ela tem um significado que não é bem definido, mas chega perto de alguém aqui, que sacrifica sempre. Seria o significado de Tiatira. Ela vai representar uma igreja profana. Ela vai justamente nesse período de 300 e pouco, né? Que a gente viu que
que a Esmirna vai até 300 e pouco, que é a igreja sofredora, perseguida. Essa agora não. Essa agora, ela tem uma característica diferente. Então a gente passa por Esmirna, sofredora, Pérgamo, que a gente falou que era casamento, o Estado romano agora absorve a igreja, né? Então a gente vê aqui que 380, depois que absorve, passa a ser realmente religião oficial. Não foi Constantino que fez de o cristianismo oficial, mas foi Teodósio. E ela continua com um problema muito sério. É uma igreja considerada uma igreja profana. Apesar de muito caída espiritualmente, ela tem uma coisa positiva, pelo menos na aparência. Desfruta de progresso material, e a gente vai começando a aprender algumas coisas nos nossos dias. Progresso material, progresso de crescimento estrutural de membros, não significa crescimento espiritual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, mas essa igreja, ela é forte nesse sentido, tá? E ela vai representar a igreja, né, cristã do ano 600, tá? Porque a Pérgamo vai até o ano 600. E com relação... Deu uma travadinha aqui. Então, principalmente com relação a Israel. Israel passa por algumas dominações, entra o Império Bizantino, como eu falei, depois vem os árabes que ficam por muito tempo, e neste período, justamente no ano 1291, entra os cruzados, que dominam aquela região ali da Palestina. Isso é importante? É importante, porque os cruzados, eles são um exército da Igreja Católica Romana, que vai, com o pretexto de tirar os hereges da região lá de Jerusalém, para dar acesso aos cristãos, os cristãos fazerem as suas peregrinações, eles entram arrebentando com tudo. Então, os já muçulmanos na época, eles matam muitos muçulmanos e judeus também, porque todos aqueles que não professam uma fé cristã para eles são hereges e eles atropelam mesmo. Então, a concepção de igreja naquela época, ela está totalmente distorcida daquilo que o evangelho preconiza. E esta igreja, apesar de passar, veja bem, o período de 600 a 1517, ela vai ver o Império Romano ruir 2 vezes. O Império Romano, ele começa a ruir em 476, tá? Que ainda estivesse no período da igreja passada de Pérgamo, o Império Romano, ele cai para o chamado Império Germânico, que era um conhecido chamado dos bárbaros. Eles dominam o chamado Império Romano Ocidental. Muito bem, mas a igreja não se abalou com isso. A igreja ela continuou forte, crescente e tudo mais. E depois vai haver uma segunda queda do Império Romano, chamado Império Romano Oriental. Aí sim, isso é importante com relação a essas igrejas, porque isso vai acontecer em 1453, em que os turcos otomanos invadem a chamada Queda de Constantinopla e dominam toda aquela região onde estão as 7 igrejas da Ásia, porque era importante para Roma, agora não é mais. Então o Império Romano, a partir daí, ele deixa de existir. Mas se tratando da igreja em si, daquilo, dos ensinos, aquilo que Deus quer ensinar para nós a respeito das características desta igreja, e esse dado a respeito desses fatos são importantes, porque a igreja, invariavelmente, ela é afetada pelo que acontece no mundo. A igreja do Senhor, a igreja fiel ao Senhor, ela nunca deixou de ser abalada em função de tudo isso. Mas a gente precisa entender o seguinte: o que é a igreja cristã histórica, e nós estamos falando de uma igreja cristã histórica, não estamos falando esta igreja do Senhor. Igreja do Senhor não significa que ela estivesse dentro desse contexto histórico, porque se nós formos analisar por esse aspecto, nós vamos dizer que a igreja do Senhor nesse período foi
o pior período para o cristianismo, porque foi um cristianismo totalmente corrompido, principalmente depois de 313. Isso vai acontecer até 1517, que é o período da igreja que nós estamos tratando aqui, e ela vai tratar justamente isso, e vai falar da reforma protestante. Aí as coisas começam a tomar um novo rumo. Alguém poderia perguntar, pastor, e a igreja fiel do Senhor? E aquela que não se corrompeu? Onde estava nesse período? O que aconteceu com ela? Cadê a história desse povo? Queridos, nós cremos e há uma corrente que acredita nisso, pessoas sensíveis a esse contexto, de que a igreja fiel ao Senhor, sem denominação, ela correu à margem da história, a chamada história não contada. A gente não sabe o que aconteceu, até porque todo e qualquer que se levantasse contra o Santo Império Católico Romano era morto. Durante esse período papal, até 1400 e qualquer coisa, tá? No início do século III até o início do século XV, mais ou menos, houve 22 papas que abriram mão do papado, ou porque pediram por uma série de fatores, ou porque foram mortos. Muita morte, muita conspiração de papado, houve muito isso ali. A briga pelo poder era muito grande e todos que se levantavam contra a igreja, eles morriam. Há muita história, eu sei que a maioria dos irmãos conhece, há muita história de morte, de torturas terríveis nos monastérios e em tantos lugares. E quem se levantasse era morto. Você não poderia contestar a autoridade papal, que eles começaram a fazer em concílios, a respeito de muitas regras para a igreja que servia para o mundo lá fora. Eles eram intocáveis e faziam o que queriam. Então ele ficou como a Suprema Corte Mundial, determinando aquilo que acontece para todo o povo chamado ocidental, civilizado, né? Muito bem. Essa igreja passa por problemas sérios. Havia gente fiel nela? Havia. Então, veja bem, olha que vai falar o versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os seus servos a prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. O que essa igreja faz? Essa igreja tolera. A gente viu que Éfeso, Esmirna, sofreu muito por não aceitar a divinização dos imperadores. Essa que tem uma mulher, que não significa que o nome dela seja Jezabel, mas certamente era uma mulher profetisa lá de Tiatira, e o que ela vai falando, ou a influência que ela tem na igreja, vai trazendo falsas doutrinas e doutrinas adulteradas. Pô, ainda bem que foi naquela época, né? Mas a gente sabe que isso acontece nos dias de hoje. E a gente tem falado sobre isso. Coisas que vão entrando na igreja, coisas que por muitas vezes entram e é conveniente, e coisas que conveniente em função invariavelmente, de situações financeiras. E coisas que sorrateiramente entram na igreja e às vezes nós nos apercebemos, porque ela vem mudando, às vezes, contextos doutrinários da palavra e trazendo sério transtornos para a igreja. Muito bem. A gente viu então que essa Jezabel é um instrumento do diabo dentro da igreja. E ela teve uma relevância grande durante o período grande da igreja, tá? Alguém está perguntando em que capítulo nós estamos? Nós estamos no capítulo 2, tá? Nós estamos no capítulo 2 do Apocalipse. Muito bem. Versículo 21. E dê-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Prostituição, muitas vezes, ou grande parte das vezes que a palavra do Senhor traz, não significa prostituição sexual. Ou seja, prostituir-se é adorar outros deuses, tudo aquilo que foge e traz para dentro da igreja aquilo que Deus ainda falou, aquilo que está escrito na palavra. Então, se prostituir é estar junto com outras crenças, trazer
para a sua vida, para dentro da igreja, outras crenças que a Bíblia não diz. Isto é prostituição, tá? E nesse sentido, quanta coisa veio para dentro da igreja. Agora, a igreja ela tem um aparato romano e a igreja do Senhor, ela não nasceu em Roma. E a igreja acaba aceitando todo um contexto romano e ela vai tomar um rumo totalmente diferente daquilo que Deus ensinou e deixou para a sua igreja. O texto do versículo 21 diz que ela não se arrepende. Trabalhando para o diabo, não houve arrependimento. Uma coisa é pecar, outra coisa é para trabalhar para o diabo, porque trabalhar para o diabo, ele tem as recompensas ainda que a consequência seja terrível no final. Mas no tempo que se vive, o pessoal vende a alma. Isso significa o seguinte: vender a alma para o diabo. E, como a gente falou, a estratégia do diabo, já que eu não posso destruir, eu entro, mino e trabalho ali dentro. Versículo 22, eis que eu lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. A igreja passou por momentos muito difíceis durante todo esse período. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão. Isso é muito atual. Até porque o Senhor, ele nunca escondeu erro dos seus filhos. O Senhor não esconde erro da igreja. Não vamos falar porque... Nunca teve isso, a gente sabe. A palavra do Senhor, a gente aprende que todos os ensinos a respeito dos grandes ícones da Bíblia, o Senhor não escondeu os seus erros. Abraão, Davi, Moisés, tantos, Pedro. O Senhor não escondeu o erro deles. Expôs, mas foi para uma coisa dignificante no Evangelho. Agora, aqueles que erraram com outros propósitos e que não se arrependeram, o fim foi uma tragédia. A gente vê o Saul como exemplo, a gente vê o próprio Judas como exemplo disso, um homem que andou com o Senhor bonitinho e deixou o diabo entrar, trabalhou para o diabo. Se não houver arrependimento, é tragédia. E ele diz, e todas as igrejas saberão. É triste passar vergonha como cristão, fazendo coisas que desagradam o Senhor, e o Senhor não esconde. Eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. O Senhor faz isso. E daria a cada um de vós segundo as suas obras. Lei da semeadura. Tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Tudo que plantarmos, a gente certamente vai colher, tá? Então, fica muito claro que doutrinas falsas na igreja não subsistem. Mas, pastor, eu conheço alguma que tem. Tem, mas a igreja do Senhor, fiel ao Senhor, a heresia não subsiste. Mais cedo ou mais tarde vai ser exposto. E vai vir consequências sobre isso. Alguém está perguntando aqui. As cartas são da época ainda no tempo de João? Sim, essas cartas são da época de João. João está escrevendo as cartas daquelas igrejas daquela época. O que nós falamos foi que cada igreja tem uma característica muito peculiar que vai nos mostrar que estas igrejas vão representar todas as igrejas do tempo apostólico até os dias de hoje. Mas era para aquele tempo, era para o tempo apostólico, era para o tempo de Pérgamo, do período que eu estou falando, é o tempo de Tiatira que nós estamos falando, e vai ser ainda dos tempos que virão, inclusive o nosso. A gente vai encontrar igrejas com todas essas características, apenas elas são mais relevantes, ou seja, o seu comportamento, ela vai deixar mais claro o período, ou alguns períodos durante da história, tá? Muito bem. Versículo 24. Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina.
e não conhece as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. O Senhor está livrando alguém. Não significa estar num lugar errado, com doutrina errada, com ensino errado, que pessoas que estão ali vão pagar o mesmo preço. Não vão. O Senhor vai... Ou não, as pessoas não aceitam? Quantas pessoas a gente conhece que estavam numa determinada igreja com sede de Deus e viu um monte de coisa errada. E de repente o Senhor tirou dali e ele não embarcou por essa aqui chamadas profundezas de Satanás, que leva as pessoas ao erro e a uma cegueira espiritual. Ele fala que outra carga não vos porei, tá? Então, quem não se contamina com essas artimanhas do Senhor, artimanhas do diabo, esses vão ser consolados pelo Senhor, eles vão ser guardados por Ele. E durante o tempo da igreja, esse período da igreja, foi o que mais aconteceu. A igreja, ela sufocou as pessoas. Ela sufocou e não só com a doutrina falsa, com ensinos falsos, como obrigando os povos a aceitarem. E os povos que não aceitaram pagaram um preço muito alto. E a gente falou sobre os cruzados aqui. Esses camaradas com uma espada, era um exército papal. Esses caras mataram milhares de pessoas. Tudo em nome de Deus. Tudo em nome de Deus. Ou seja, olha o desvio que essa igreja teve de forma absurda durante a história da igreja. E o pior, levava o nome de cristão, uma bandeira com aquela cruz de Malta, né, no peito, e matava, ainda fazia o sinal da cruz e achando que está fazendo coisas agradáveis a Deus. Cegos conduzindo cegos e fazendo atrocidades. O Senhor nunca mandou fazer isso. Nós estamos falando de cristianismo. Nós não estamos falando de povo de Israel antes do cristianismo, em que o Senhor mandava para a guerra e mandava matar mesmo. Ali era uma outra história, um outro contexto. Nós estamos falando de cristianismo. É aquele que o camarada bate de um lado e o Senhor fala o seguinte: olha, agora faz o seguinte, bate do outro. Alguém me diria, eu me perguntava, é mais fácil viver na lei ou na graça? Você acha que era difícil viver da lei? Se alguém tirasse um olho, arrancava o olho. Se alguém tirasse um dedo, arrancava o dedo. Se alguém matasse, você podia matar. Aí o Senhor vem falando o seguinte: olha só, se te dá um rosto, você vira o outro. Se quiserem pegar a tua capa, você dá a túnica. Se mandar contigo 1 quilômetro, manda 10. Não é fácil ser cristão. E esse evangelho está sendo pregado nesta igreja que retrata esse período aqui, ela está fazendo atrocidade. Muito bem. Ser fiel ao Senhor independe do lugar que nós estejamos. A gente não é obrigado a se corromper só porque é no lugar que nós estamos. Eu conheço a história do meu pai, que se converteu fora das igrejas evangélicas e era um homem crente lá. Sabe por quê? Conhecia a palavra, conhecia a Bíblia, lia a Bíblia toda e começava a questionar: isso não está certo, isso não está certo. E virou um homem de Deus com uma referência tremenda. Versículo 26. A gente está caminhando aí que a hora voa e a gente... Não, versículo 25, nós falamos do versículo 25. E ele diz: mas o que tens, retens até que eu venha. O que tem? Tem de bom. Tem de bom, segura, porque ele está voltando. Porque Jesus está voltando, tá? Versículo 26. Ao que vencer. Ao que vencer. Agora vamos falando de coisas aqui bem legais. Ao que vencer. E ao que guardar as minhas obras até o fim. Veja bem, cuidado com essa história lá que começa no século XVIII, entra no século XIX, um fala que já está marcado e vai ser assim. Presta atenção. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim. É até o fim, meu irmão. É até o fim. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Como é que vai dar autoridade sobre as nações? E o Senhor vai mostrar aqui. E com vara de ferro as regerá.
quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Olha que Jesus está falando. Ele falou que é o vencedor, aquele que vai passar por vencer em detrimento a tantas coisas ruins que acontecem às pessoas, principalmente nesse período, e a gente hoje tem um outro tipo de tribulação, de perseguição, de coisas que querem atrapalhar a nossa vida, é um contexto diferente, mas não tão menos perigoso. Ele diz que ele vai nos dar autoridade sobre as nações. Isso já vai ser um reflexo do que vai acontecer lá na frente. Aqui ele já está falando de milênio, autoridade sobre as nações. E ele diz que com vara de ferro as regerá. O que é vara de ferro? Por que não um cetro bonito de ouro que fala de autoridade? É porque o cetro de ferro, ele fala de justiça e punição. Justiça e punição. Vamos lembrar que quando no milênio, e ele diz que os fiéis que estiverem com o Senhor vão reinar com o Senhor quando virem com ele com poder e glória sobre a terra, na conclamação que o Senhor fará dos seus filhos dos quatro cantos da terra, não dessa terra, mas de todo o espaço, de onde estiverem, para virem aqui governar com ele. Mas não vai ser com love story, vai ser com vara de ferro. Porque se fosse assim, eu falei, não, vamos botar um cetro de ouro. Não, é um cetro de ferro. Isso fala de justiça e juízo. E vai falar isso que vai acontecer lá na frente, no milênio. A gente, se Deus quiser, vai falar sobre isso lá na frente. Versículo 28, ele vai dizer, também lhe darei a estrela da manhã. Estrela da manhã, como a gente já falou, é a pessoa de Jesus. A estrela da manhã é aquela estrela que brilha com muita força, mesmo com o sol já aparecendo. Tem sol e as pessoas... Estrela da manhã. É difícil ver uma estrela da manhã, muito difícil ver, porque o sol aparece e por causa da luminosidade do sol a gente não vê, mas essa estrela, ela vai sobressair. Essa estrela é Jesus. Ele vai dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe que toda vez que ele termina uma carta, ele vai falar justamente sobre esse aspecto, tá? Quem tem ouvidos, ouça. Presta atenção, queridos, isso é um dado muito importante para a minha vida e para a sua vida. Nunca, talvez, na história da igreja, que está chegando ao final do seu ciclo, nós estamos no ciclo final dessa igreja, a gente vai ver isso na Laodiceia, que é a última igreja, a gente não precisasse tanto de ter a sensibilidade do Espírito para ver o que o Senhor está falando e o que está acontecendo. Aquilo que é verdade, aquilo que não é tão verdade. Eu sempre falei para os meus alunos, sempre falei, o que faz diferença na vida do crente não é grande conhecimento, não é grande teologia, porque tem muitos teólogos por aí falando muita bobagem. O que faz diferença na nossa vida é o Espírito do Senhor, que você vai ter discernimento, porque se você tem intimidade com Ele, você vai ter discernimento para falar, o Espírito testificou, ou falou o seguinte, não bateu, você vai consultar, você vai orar, você vai pedir revelação do Senhor. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Então, como se ouvir algumas coisas, muitas coisas por aí, entendeu? Eu queria ver qual a sua origem doutrinária, quem são os seus publicadores, apesar de que os publicadores hoje querem vender livro e estão vendendo tudo de direito aí. Mas são dados importantes, mas acima de tudo, leia a Bíblia, leia a palavra, sensibilidade no Senhor, tá? E aqueles que sofreram muito, tá? Quando ele fala que vai ter a estrela da manhã, aqueles que sofreram muito como pastores do passado, durante todo esse tempo da igreja que nós estamos falando, e essa igreja está chegando a 1517. 1517 é o tempo da reforma, a chamada reforma protestante. Reforma protestante que não reformou nada,
Já vou adiantando logo esse negócio aqui, para o pessoal já ficar, ué, não, reformou nada. Porque se era uma reforma, não reformou a igreja que continua, aquela igreja que começa em 313, não mudou nada. Não mudou, algumas coisas mudaram, por exemplo, eles não vendem mais indulgência, mas a estrutura da igreja não mudou. Mas o que mudou? Quais foram as relevâncias a partir de 1517? Vamos ver amanhã. A gente vai ver o que foi importante a partir daí, tá bom? Então, queridos, essa foi a nossa lição de hoje, tá? Apenas mais um dado para você saber. 358, no ano 358, já no período da igreja de Pérgamo, este período, a região ali da Palestina, de Israel, já não estava sob o domínio romano, estava sob o domínio bizantino. Sabe o que aconteceu em 358? O Sinédrio foi dissolvido. Isso ficou lá para trás, a gente não vai voltar lá atrás, ele foi dissolvido. O que o Sinédrio representa nesse período escatológico? Muita coisa, extremamente importante. Muito importante. O Sinédrio é que deu aval para Jesus ser morto. Aconteceu no período de Pérgamo, mesmo a Palestina não estando sob o domínio romano, e sim sob o domínio bizantino. Isso é importante, eu quero deixar já para os próximos estudos, porque a gente vai voltar a falar em Sinédrio lá da frente, que tem um valor escatológico tremendo para nós. Tá bom, queridos? Amanhã a gente continua. Alguma questão, alguma pergunta, escreva a sua pergunta, põe a sua perguntinha aí, a gente anota aquilo que for, a gente amanhã responde, e amanhã estamos juntos, querendo Deus, dando continuidade a esse estudo, tá bom? Boa noite, querido, Deus te abençoe, fique na paz, tenha uma noite abençoada na presença do Senhor.